Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que aborda a tutela jurisdicional executiva. Já vimos os diversos procedimentos executivos. Estamos nesse momento vendo o cumprimento de sentença, a fase executiva do processo sincrético para a satisfação das obrigações de pagar quantia. Vamos dar prosseguimento ao estudo pelo tópico que está sendo destacado na tela para os senhores, o requerimento do início, portanto, do cumprimento de sentença. Vamos a ele. Decorrido o prazo sem cumprimento e sobre o prazo para o cumprimento do artigo 523, nós abordamos no vídeo anterior. Além de incidir a multa, abre-se a oportunidade para o credor pleitear o início da fase executiva. O parágrafo 1º do artigo 513 do CPC de 2015 deixa expressa a necessidade de requerimento do exequente para o início do cumprimento, restos, início da fase executiva, da tutela executiva, dos títulos judiciais que espelham uma obrigação de pagar quantia em caráter definitivo ou provisório. Não se admite, no novo CPC, tanto quanto no CPC de 73, a execução ex officio, de ofício, sem provocação da parte, da obrigação de pagar quantia. Tal regra é diversa nas execuções que visam a satisfação de obrigação de entrega de coisa, a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer, as quais comportam a prática de atos tendentes à satisfação do título, independentemente do impulso da parte exequente, ou seja, essas tutelas jurisdicionais podem dar-se início de ofício. O credor formula um pedido de início da atuação executiva, ou seja, uma demanda de tutela executiva. Nesse sentido, não está errado falar em exercício de uma ação executiva. A peculiaridade reside na circunstância de que essa sua demanda não gera a instauração de um novo processo. Ela dá ensejo a uma execução no próprio processo em curso. Isso repercute na maior simplicidade do requerimento de cumprimento da sentença, como mera fase do processo em curso. Não se aplicarão, em sua plenitude, por exemplo, os requisitos postos para uma petição inicial. As partes, em regra, já estão identificadas. O objeto do pedido e a sua causa de pedir também já estão normalmente definidos no processo. O título executivo já está nos próprios autos. Não é preciso requerer citação do devedor, que já integra o processo, etc. Mas há exigências inafastáveis a serem observadas. Assim, se o valor da condenação depende de cálculo aritmético para sua determinação, caberá ao credor fazer com que seu requerimento de execução seja acompanhado do demonstrativo detalhado do cálculo, o principal e os acessórios, juros, correção monetária, as verbas de sucumbência. Artigo 524
combinado com 798, inciso 1º, a linha B. Do mesmo modo, se tratar de condenação a cumprimento de obrigação sujeita a termo ou condição, a chamada condenação para o futuro, o credor também deverá fazer prova da ocorrência de tais eventos. Artigo 513 e 799, inciso 8º. O requerimento de cumprimento da sentença pode ser protocolado por via eletrônica, observados os requisitos da Lei 11.419 de 2006, especialmente os artigos 2º, 10 e 11, e a regulamentação de tal lei pelos tribunais. Ao deferir o processamento da fase de cumprimento, o juiz determinará o acréscimo de 10%, devidos a títulos de honorários advocatícios, que serão acrescidos ao débito a ser arcado pelo devedor. Vale aqui o princípio geral de que a parte que não tem razão deve arcar com a carga econômica do processo. É irrelevante o fato de o cumprimento de sentença consistir, em regra, em mera fase dentro do processo já instaurado. Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 517 de seu entendimento consolidado jurisprudencialmente. Prescrição. Permanece sendo possível a ocorrência de prescrição da pretensão de executar sentenças, mesmo com a execução ocorrendo no processo já em curso. É que tal execução continua dependendo de um requerimento do credor, como acabamos de ver. Se decorrer desde o trânsito em julgado o lapso prescricional para executar e a prescrição da execução é a mesma prescrição, o prazo é igual ao prazo prescricional que antes se punha para a ação de conhecimento, nos termos do enunciado de súmula 150 do STF. Se decorrer esse prazo sem que o credor formule aquele requerimento, ocorrerá a prescrição da pretensão executiva. Um próximo tópico, ainda no cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia, é a penhora. A especial peculiaridade no cumprimento da sentença, no que tange a seus atos iniciais, reside não apenas na ausência de oportunidade de nomeação de bens pelo devedor, como também se passa no processo executivo, mas também na ausência de um último convite para o pagamento espontâneo. Vale dizer, o devedor não é cientificado para pagar ou nomear bens à penhora. Sua primeira intimação já se dá depois da penhora. Aliás, trata-se da intimação da própria penhora e da avaliação do bem penhorado. Aliás, isso acontece inclusive nos casos mencionados acima, em que o cumprimento da sentença depende da instauração de um processo autônomo. Se não houver necessidade de liquidação, o devedor é citado e simultaneamente intimado da penhora e da avaliação. Se houver antes uma liquidação, o devedor, que terá então sido citado para participar da liquidação, é depois apenas intimado da penhora e da avaliação. Obviamente, isso não significa que o devedor esteja impedido de se manifestar sobre a legitimidade da penhora realizada. Ele pode apontar, por exemplo, excesso da penhora, ou que a penhora foi realizada em desrespeito à ordem legal estabelecida no artigo 835, o qual é aplicável ao cumprimento de sentença por força do artigo 513. Tais defeitos podem ser arguidos na própria execução, pois são conhecíveis de ofício, ou em sede de impugnação, modalidade de defesa do executado no cumprimento de sentença, inciso 4º do artigo 525. O artigo 525, parágrafo 11, prevê que as questões relativas a fatos supervenientes ao término do processo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Mas, obviamente, tal explicitação da possibilidade de a matéria ser alegada no próprio procedimento executivo não significa que a arguição deverá ser rejeitada se for formulada na impugnação ao cumprimento de sentença. Caberá ao juiz apreciar a questão
independentemente da via em que for suscitada. O que o devedor não tem é o direito a que a penhora recaia preferencialmente sobre bens por ele indicados. Apenas ao credor é dada essa possibilidade de sugerir bens à penhora em seu requerimento de início da execução, inciso 7º do artigo 524. No mais, vale a disciplina sobre a penhora estabelecida para o processo de execução. Depósito. Quanto ao depósito dos bens penhorados, também se aplicam as regras sobre o tema veiculadas para o processo autônomo de execução, o livro 2º da parte especial do Código de 2015. Avaliação. No cumprimento da sentença, vigora a regra geral de que a avaliação será feita pelo próprio oficial de justiça simultaneamente à penhora. Apenas quando for impossível avaliar o bem penhorado, sem o domínio de conhecimento técnico especializado, haverá intervenção de um perito avaliador. Parágrafo único do artigo 870. O dispositivo inova ao ressalvar a hipótese em que os custos do avaliador sejam incompatíveis com o pequeno valor do crédito executado. Não fica de todo descartada a ocorrência de uma defasagem da avaliação, hipótese em que outra terá de ser feita, então, pelo próprio avaliador. A tarefa só é atribuída inicialmente ao oficial de justiça por questões de razões práticas. Por outro lado, qualquer das partes tem o direito de impugnar a avaliação feita pelo oficial de justiça, como teria se a avaliação tivesse sido feita pelo próprio avaliador. A matéria pode, inclusive, ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 525. Nessa hipótese, surgindo dúvida sobre a correção da avaliação feita pelo oficial, o juiz pode recorrer ao avaliador. O próximo tópico que nós temos que enfrentar é o da intimação da penhora, importantíssimo para o prosseguimento do procedimento. Mas para evitar que essa aula fique demasiadamente extensa e cansativa para os senhores, nós faremos um corte no vídeo nesse momento e vamos prosseguir na próxima aula da parte destacada na tela, a intimação da penhora no procedimento do cumprimento de sentença para pagar quantia. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.